Olá, meus irmãos, Romanos 8, 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Meus irmãos, isso aqui está falando, Paulo está falando de Jesus Cristo. E aí, no versículo acima, no versículo 28, anterior a esse, ele fala a seguinte coisa: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Meus irmãos, é interessante saber aqui, Deus é por nós. Quem será contra nós? Bom, Deus é por nós, quem será contra nós? Diz respeito à soberania de Deus e ao controle da história nas mãos de Deus, da nossa história individual nas mãos de Deus. Deus não está lá, não é nosso mordomo, não está para fazer a nossa vontade. Deus é por nós. Quem será contra nós? Deus é por nós e Ele é por nós com todo o bem. E às vezes o bem maior representa uma reprimenda, representa uma negação. É preciso entender isso. É preciso ter uma fé alicerçada para entender isso. Deus não está aqui para fazer a nossa vontade, nem a Bíblia fala isso. Nem a palavra fala isso. As pessoas pensam que eu vou orar a Deus para pedir isso, pedir aquilo, não, meus irmãos. Segundo a vontade dele, seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus, não a nossa. Não a nossa vontade, meus irmãos. Preciso entender isso. Deus é por nós. É por nós. Está conosco, mas não está fazendo a nossa vontade. É a vontade dele. E aí, meus irmãos, muita gente interpreta isso como eu vou conseguir porque Deus é por mim. Às vezes Deus nem quer aquilo, mas Ele deixa você conseguir para a gente aprender uma lição. Em Isaías 43, fala a seguinte coisa, no versículo 13: agindo eu, quem o pode desfazer? Meus irmãos, e ainda fala anteriormente, desde os dias mais antigos, eu o sou. Ou seja, Deus está declarando em Isaías a soberania dele, a eternidade dele. Eu o sou. O controle da história nas mãos dele. E ele age e ninguém pode impedir. Então, meus irmãos, seja qual for o propósito, qual for o motivo, consulte o Espírito Santo, ore, leia, pergunte a Deus qual é a vontade dele. Às vezes te dá uma coisa que você vai pensar que é ruim ou um tipo de sofrimento, mas na frente você vai aprender. Na frente você vai aprender. E o ser humano, ele aprende muito mais com o sofrimento que com outra coisa. Deus nunca perdeu o controle da história. Deus nunca perdeu o controle da história. Deus permite que a história seja conduzida, mas Ele tem um controle absoluto. E aí, meus irmãos, as pessoas precisam parar de entender tudo posso naquele que me fortalece, que isso não é uma declaração de vingança. Isso tem a ver lá com o Salmo 91, aquele que habita os esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Representa descansar no Senhor, representa saber que o Senhor tem a nossa história nas mãos dele. E Ele nos deu Jesus Cristo, o nosso Salvador. E nos deixou o Santo Espírito para nos consolar, para nos iluminar, para nos convencer da justiça, do juízo, do pecado. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós para compreendermos esta mensagem e que seja aplicada em todos os sentidos da nossa vida.
tendo na nossa mente sempre que o Senhor é o soberano da história, a sua soberania é única e é incontestável. O Senhor tem toda a nossa vida nas suas mãos e Ele sempre nos quer bem. Deus nos abençoe.